Meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos nossos estudos semanais aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Rogamos a Deus que encha o nosso dia de muita harmonia e paz. Meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre a fé. E vamos compreender em nosso estudo que não é algo tão subjetivo assim, mas é força atuante no Espírito que crê em Deus e crê também em si. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, dedica o estudo inteiro à questão da fé. E nós vamos iniciar o nosso estudo com um texto do Evangelho que diz: a fé remove montanhas, em que traz a narrativa de Mateus, no seu capítulo 17, versículos de 14 a 20. É um texto muito rico de ensinamentos sobre a fé. Eu vou ler aqui para nós. E depois que veio para onde estava aquela gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então vamos aqui, gente, tratar um pouco esse texto que é muito rico. Primeiramente, aquele homem recorreu a Jesus, trazendo seu filho num gravíssimo processo de influência espiritual. E o que é que ele pede a Jesus? Compaixão, que é a virtude realmente dos bons. A compaixão faz com que a gente se sensibilize pela dor do próximo e movimente recursos a fim de minorá-la ou até mesmo extingui-la. Jesus era todo compaixão. Então Jesus chega para o homem, aproxima-se do seu filho e faz com que aquele espírito aqui chamado demônio se afastasse do rapaz. E ele então fica curado. Mas vem aí um grande ensinamento sobre a fé, porque o mesmo homem narra a Jesus: seus discípulos não puderam curar meu filho. Então Jesus faz o primeiro grande chamamento à questão da fé. Ele diz assim: vós não pudestes curá-lo porque tinhas pouca fé. E Jesus ainda diz: ó raça incrédula, até quando eu estarei convosco? Porque nós sabemos que Jesus não perdurou sempre lá. Em determinado momento, Jesus também precisou aqui na terra cumprir a sua missão e retornar ao Pai. Mas os discípulos ficaram um pouco atônicos com isso, porque não puderam curar aquele rapaz. E Jesus então dá um grandíssimo ensinamento. Se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam àquele monte: se remova daqui para lá, e essa montanha se moveria. Lógico que Jesus estava falando em sentido figurado para os discípulos e para nós também. Ele compara a fé a um grão de mostarda, que realmente é um grão minúsculo. E Jesus então está nos dizendo o quê? Que a nossa fé é muito pouca. E dizia aos seus discípulos: se a fé fosse do tamanho desse pequenino grão de mostarda, até uma montanha vocês poderiam remover. Óbvio que ele não falava de uma montanha material, mas de todos aqueles empecilhos que nos impedem de seguir adiante e de realizar aquilo que o próprio Jesus realizava. E aí fica mais um ensinamento. Jesus
dizendo diretamente a seus discípulos: tenham fé, que vocês também terão condições de muita coisa a realizar. Então veja que esse texto de Mateus é muito rico no seu início, logo, nos dando um grande ensinamento do Cristo a respeito da fé que nós precisamos fortalecer dentro de nós. Então os Espíritos dizem assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua própria destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, nesse momento, nós vamos começar a compreender com um pouco mais de profundidade o que é essa vontade ativa que faz potencializar a fé que trazemos dentro de nós. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos buscar o ensinamento que diz assim: a fé é divina, mas a fé também é humana. Ora, normalmente, até o tempo de Kardec, dizem os Espíritos, até então só se enxergava a fé do ponto de vista religioso, até porque sempre se estudou Jesus como um chefe de religião, não é? Mas os Espíritos ressaltam que a fé também é humana. É aquela vontade de querer que precisa nos movimentar. Então é a vontade de querer que nós precisamos ter, com a certeza de que essa vontade pode se realizar. Então é uma nova perspectiva que a gente traz aqui para o estudo, gente. A fé divina, que é aquela confiança irrestrita em Deus. Mas trazemos também ao nosso estudo a fé humana. Como dizem aqui os Espíritos, que a vontade de querer é uma iniciativa que nos faz seguir à frente, que remove nossos obstáculos. Olha as montanhas que Jesus falava que a fé poderia remover. Então a fé humana, que é essa vontade de querer, quando se associa a uma iniciativa, então a gente segue adiante, remove os obstáculos e passamos a ter a certeza, gente, de que vamos conquistar aquelas metas que nós traçamos, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista humano também. Os Espíritos, então, nos trouxeram uma junção na sua fala dessas duas fés que devem nos movimentar, tanto a fé divina quanto a fé humana. Veja na palavra dos Espíritos: o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária e, ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Por fim, não há mais inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. Veja que maravilha de fala dos espíritos superiores. Primeiro ele diz: para qualquer empreendimento humano que nós formos realizar, gente, é preciso que a gente tenha confiança em si mesmo, que tenhamos essa fé humana naquilo que somos capazes, porque aí nós vamos triunfar. Nós vamos ganhar uma força, como eles dizem aqui, extraordinária para movimentar a nossa jornada física, a nossa jornada material. Porque muitas pessoas são pessimistas e guardam em si essa tendência. Já entram em qualquer empreendimento derrotados, não é? É preciso que a gente tenha força íntima pela fé que possuímos e que diz os espíritos mais atrás. É preciso que a gente movimente a nossa força da fé para qualquer realização. Mas eles complementam aqui: aquele homem que tem a fé em Deus
que enxerga a vida futura como uma realidade e a alegria que o espera mais adiante, ele também se fortalece nessa fé e segue adiante com as suas atitudes de caridade, de socorro ao próximo, de benfeitorias aos seus semelhantes. Então é aquele homem que associa a fé em Deus e a fé humana também. E por fim, dizem os Espíritos, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Quantos de nós, gente, se encontram em situações mais difíceis? Quantos irmãos padecem pelas viciações? Quantos de nós ainda precisa vencer as nossas próprias más inclinações? E os Espíritos então recomendam, quando a gente tem uma fé verdadeira em Deus e em nós, não há má inclinação que não se curve e que não se extinga. Então é muito importante esse estudo para que a gente possa movimentar esse sentimento que na fala dos Espíritos é inato ao homem, é da sua destinação ter dentro de si a centelha da fé. E nós temos observado no meio da sociedade, nas nossas observações, o quanto a fé verdadeira ela é poderosa. Mas a fé de verdade, gente, porque Kardec nos advertia também no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a verdadeira fé só resiste a todas as intempéries se ela encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque nós já temos também exemplos de que aquela fé, quando é cega, ela gera ao fanatismo, ao desespero e à dor. Então a fé em Deus, a fé em Cristo, precisa ser uma fé raciocinada, não é? Dentro do estudo, dentro da nossa aplicação na vida prática, para que a gente possa então, gente, trazer para a nossa existência a força atuante da fé dentro de nós, e aí nós vamos nos melhorando intimamente, buscando as nossas realizações, não só no campo da matéria, como também no campo da religião, da moral e do entendimento entre nós e os nossos semelhantes. Como dizem os Espíritos, a fé é uma força profundamente atuante dentro de nós. E então eu trago, finalizando o nosso estudo, esse entendimento sobre a fé, uma mensagem muito bonita de Chico Xavier. Ela diz assim: confie sempre, não é? Nos estimulando, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, que a nossa confiança irrestrita em Deus e a confiança também em nós é fundamental para que a gente atravesse esse momento que a humanidade vem passando. Por isso que a mensagem muito bonita de Chico diz assim: confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por tua luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vejam, meus amigos, o quanto essa mensagem ela nos fortalece nesse momento atual. Belíssima essa mensagem. E eu repito mais uma frase aqui de Chico que diz:
O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Gente, veja quanto essa mensagem de Chico traz para esse nosso momento um alento, um estímulo, uma força, nos estimula a potencializar nossa fé nesse instante. E quando eu estava concluindo o nosso estudo, um espírito me dizia essa seguinte mensagem: às vezes, as dificuldades são tão acentuadas que o que nos resta é apenas a fé. Então não esqueçamos disso, gente, e confiemos em Deus, porque jamais Ele nos desamparará. Que a paz de Deus nos envolva, nos ilumine, hoje, agora e para todo sempre. Se gostaram do estudo, peço a vocês se inscrevam em nosso canal, estimulem as pessoas também a se inscrever, porque lá no nosso canal já tem muitos estudos. Esses ensinamentos chegam também a outros corações. Deixem também o seu like, que isso nos ajuda na plataforma. E, sobretudo, se desejarem, deixem seus comentários. Desejamos, assim, um fim de semana de paz, de harmonia, de entendimento e, sobretudo, gente, de muita confiança em Deus.